sou Daniela Catarina, sou psicóloga. Hoje resolvi fazer um vídeo diretamente para o YouTube. Na verdade, porque aconteceu um grande problema com o vídeo da live que eu fiz na semana passada. Eu tenho feito uma série de lives no Instagram, então para quem não me segue no Instagram, pode começar a me seguir, Dani Catarina Psicóloga. Eu faço live toda quinta-feira às 9 horas da manhã, falando sobre temas super pertinentes a relacionamento, transtorno de personalidade, dependência emocional, tudo o que vocês possam imaginar tem aqui nesse canal. Eu vou bater um papo hoje sobre mães narcisistas. Para quem não sabe o que é o transtorno de personalidade narcisista, é um transtorno de personalidade que está incluído entre o grupo dos histriônicos, psicopatas, né, que são transtornos de personalidades antissociais. A grande característica, né, desses transtornos é a falta de empatia. E todo o restante, todas as outras características, eu vou pedir para que vocês assistam o vídeo que eu fiz na semana retrasada, que eu vou colocar no final aqui, e aí vocês vão ter uma noção um pouco melhor. Bom, então vamos falar sobre mães narcisistas. Assim, eu acho que vou começar inclusive introduzindo uma coisa que é muito importante. A gente vive numa cultura onde as mães elas são cultuadas e santificadas, né? Eu acho que vocês já perceberam. Eu acho que todos os países têm um pouco disso. Eu acredito que aqui também, em Portugal. Eu sei que o Dia das Mães aqui também é muito forte, tanto que é uma das datas comerciais que mais o comércio acaba lucrando. Eu fiquei sabendo disso outro dia. Eu acho que é Dia das Mães e Natal, para vocês terem ideia. E o que a gente tem que dizer é o seguinte: existem sim mães maravilhosas, existem sim mães incríveis que merecem todo o carinho que vocês possam dar, que merece sim toda a gratidão, né, justamente por serem mães de verdade, por terem dado vínculo emocional, vínculo afetivo, carinho, amor, suporte, né, estruturação dentro aí do crescimento, né, do jovem, da criança. E aí eu falo para vocês, tá? Essa cultura de colocar a mãe assim como uma santa, ela já vem de muito tempo. E eu acredito, né, que não é que mães narcisistas não existiam, porque só hoje nós falamos sobre isso. Elas sempre existiram, só que hoje a gente tem o diagnóstico, hoje a gente tem como entender o que elas têm. Transtorno de personalidade existe já há muito tempo, só que hoje a gente tem a capacidade de distinguir isso dentro da psicologia, da ciência, da medicina, tá? Então é muito importante falar sobre isso. E assim, frases como mãe é mãe, pelo menos você tem uma mãe, ou não faça isso porque é a sua mãe tem direitos, né? É como se mãe tivesse direitos a qualquer coisa em relação a seus filhos, e a gente sabe que não é bem assim. Muitos casos têm vindo à tona, não só no Brasil, mas em outros países, de mães que matam filhos, que torturam seus filhos. A gente tem visto cada vez mais sendo noticiado casos de filhos que que passaram por abusos não só psicológicos, mas físicos também, por episódios de tortura. E aí a gente se questiona, né? Nossa, como uma mãe teve coragem de fazer isso com o filho? E realmente é algo chocante, é algo que a gente não imagina, porque a gente acredita que toda mãe tem um vínculo emocional muito forte com seus filhos, só que nem todas têm. E por isso que eu falo muito de transtorno de personalidade, porque o transtorno de personalidade narcisista, ele é um transtorno de personalidade antissocial, que está no mesmo grupo dos histriônicos, dos psicopatas. E a gente tem que entender que a maior característica de todas é a falta de empatia, tá? Todas as outras características aqui em relação às mães narcisistas eu vou dizer para vocês, eu deixei tudo anotado, para que vocês também entendam que existem dois grupos, né? Não existem só os narcisistas grandiosos, que você já olha de abaixo e fala assim, nossa, essa pessoa é narcisista. Não. Existem também as ocultas, que são as vitimistas,
que muitas vezes a gente está até acostumada, né, da mãe fazendo aquela chantagem emocional, mas não significa que toda mãe que faça chantagem emocional seja narcisista. Isso é muito importante. Vocês vão identificar aqui algumas características, mas se não for a maioria das características, não acredite que necessariamente a sua mãe vai ser uma narcisista. Pode ser que ela tenha traços narcísicos, como todos nós, seres humanos, temos alguns, tá? Só que pessoas que têm traços narcísicos têm cura, têm chance de tratar, né? Fazendo psicoterapia, muitas vezes até precisando aí de estabilizador de humor para poder entender o que acontece, né, na própria irritação. Muitas vezes são mães que replicam, né, o que tiveram em sua própria educação como se fosse algo natural. Mas muitas vezes essas mães não necessariamente elas vão ser narcisistas, tá? Elas podem ter algumas características, mas terem vínculo emocional, sentirem amor pelos seus filhos, só que elas não sabem lidar ainda da melhor forma possível. E quando você identifica que a pessoa tem traços narcísicos, né, e a pessoa também identifica isso em si, ela procura ajuda e tem toda a chance de se transformar e de melhorar o próprio comportamento, fazendo treinamento mesmo, né, comportamental. Mas quem tem um transtorno de personalidade narcisista não tem chance de cura, tá? Não tem, são pessoas sem empatia. Geralmente o narcisista, a personalidade ela é formada na infância e juventude, muitas vezes pela falta do vínculo emocional, do vínculo afetivo. Existe ali um buraco, um vazio em relação a convivência e a vínculo amoroso. São muitas vezes pessoas que foram muito negligenciadas na infância, na juventude, que acabaram desenvolvendo, né, e até reagindo à vida de uma forma mais fria, mais sem empatia, mais sem emoção. E claro, né, existe sim uma tendência genética para isso e o ambiente vai colaborar para a pessoa desenvolver esse transtorno. Então, eu quero dizer aqui para vocês que se vocês identificarem, né, algumas, sei lá, mais de 5 características aqui na mãe de vocês, liga o sinal de alerta, comece a estudar um pouco mais para tentar entender e, né, quem sabe aí tomar algumas atitudes para que você não sofra ainda mais. Bom, vamos começar, tá? Na verdade, eu acredito só em 2 grupos de narcisistas, que são os ocultos, né, vitimistas, ou os grandiosos, que podem ser malignos ou não, tá? Podem ser ali explícitos também ou não. Quando a gente fala oculto, é porque assim, as características não são características de maldade, mas prejudicam também da mesma forma, de uma forma super tóxica, os filhos. Mas os grandiosos, que são os mais comuns a gente identificar, eles muitas vezes são bem extrovertidos. São pessoas que são muito queridas fora de casa, mas dentro de casa é outra realidade. Eu separei aqui, com base em algumas pesquisas, que algumas pessoas colocam os tipos de narcisismo materno como 6 tipos. E aí tem extravagante, extrovertida, que é o que eu falo pra vocês. São pessoas que são amadas fora de casa. Que principalmente... Imagino que você, aí se você é filha ou filho de mãe narcisista, imagino que você tem amigos e esses amigos adoram a sua mãe, tá? Porque ela é incrível, né? Ela conquista todo mundo de fora, super solícita, inclusive muitas vezes está ligada, né, a alguma religiosidade, se escondem atrás da religião, né? Ganham credibilidade social, muitas vezes até participam de ONGs e trabalhos voluntários. Sim, pode acontecer. E muitas até adotam seus filhos. Só que a intenção dessa adoção é que não é muito legal. Muitas adotam porque elas precisam que alguém cuide delas. De repente elas não tiveram capacidade de ter o próprio filho e por isso elas adotam, não para ajudar, não por amor, mas porque ela precisa de alguém que a sirva. E acaba muitas vezes torturando, né, esse filho. E eu já ouvi muitas histórias assim de filhos adotivos que sofreram nas mãos de mães
de mães adotivas, no caso, né? Então é complicado. Temos também, que aí eu falo, tudo que eu tô falando aqui, tem mães que tem um pouquinho de cada um, tá bom? Então, assim, tem essa fixação com realização, né? São as grandiosas, querem que os filhos sejam médicos, cientistas, astronautas, né? São mães que querem, na verdade, levantar os filhos ali como troféu, mas não significa que a mãe que queira isso pro seu filho seja narcisista, tá? Vamos falar de todas as características aqui. Mais uma vez eu vou ficar repetindo isso porque tem gente que só por pegar 2 ou 3 características já acha que tem mãe narcisista e, enfim, não é essa a intenção, tá? Temos a psicossomática, a viciada, a malvada secreta e a emocionalmente carente, tá? Então vamos falar sobre essas características. Eu acredito que vocês vão entender que, na verdade, uma mãe narcisista pode ter um pouquinho de cada uma desses tipos aqui que eu falei. E esses tipos, eles se enquadram em 2 grupos apenas, que são os dos grandiosos e o grupo dos vitimistas. Uma mãe narcisista possui um senso irracional de direitos, então ela acha que ela pode tudo com seus filhos. Extremamente egoísta. Aí, vamos lá, primeira característica. Uma mãe narcisista, ela é extremamente egoísta. Espera que tudo seja como ela quer. Sim, ela tá sempre certa, tá? E é tudo do jeito que ela quer. Ela não consegue respeitar a vontade do filho. Ela não consegue respeitar que o filho pense diferente dela. Exige gratidão dos filhos e cônjuge. Geralmente, os cônjuges das mães narcisistas são mais passivos, tá? São pessoas que estão ali sempre servindo elas. São aquelas pessoas que falam assim, nossa, não é possível, gente. Esse cara, assim, faz tudo que ela quer, bobão, não tem personalidade. Sim, elas gostam de escolher personalidades assim, pessoas passivas, que são dependentes emocionais e que elas consigam manipular também. Não significa que elas também, não se juntem com psicopatas e com narcisistas também, tá? Existem, sim, uniões como essa que são terríveis para os filhos, piores ainda. Espera ser mimada por todos, exige o melhor de tudo para ela, tá? Então, assim, se seu filho dá um presente para ela que ela considere pior do que um presente para outra pessoa, isso já é motivo para confusão. Bom, espera que os seus comentários humilhantes e dolorosos sejam aceites, porque ela é mãe, né? Afinal, mãe é mãe pode falar o que quiser. Então, ela fere, ela é cruel, porque ela fala coisas que baixam a autoestima dos filhos. E esses filhos precisam aceitar, afinal, são críticas construtivas, né? Não que uma mãe comum não possa dar realmente opinião, não possa falar do seu ponto de vista, mas é diferente, você percebe, porque as mães que não são narcisistas, elas dão a opinião delas, mas elas também ouvem, né, os filhos, elas respeitam, existe uma conversa, um diálogo. Com a mãe narcisista já não existe muito, porque se você não pensa da mesma forma que ela vai dar um jeito de tentar te convencer e de te manipular para que você faça exatamente como ela quer, tá? Ela viola seus limites, ela favoritiza. Então, se você tem irmãos, entenda, existe sempre um bode expiatório e existe o filho dourado. Então, numa família onde tem alguns irmãos, você vai perceber uma diferença de tratamento assim absurda. O filho dourado geralmente é aquele filho que ela levanta como troféu, né? O filho que ela não coloca obrigações de casa, ela favoritiza de verdade, né? É quem ela realmente dá atenção e faz as coisas por esse filho. Já o filho bode expiatório é quem sofre tudo. Então, quando o prazer da mãe narcisista é fazer sempre uma triangulação, porque ela entende que quando ela divide, ela consegue controlar melhor. Então, ela vai falar mal de um filho para o outro, vai colocar um contra o outro, e você vê nitidamente a diferença aí de atenção que ela dá para um e para outro. Tem umas narcisistas que tem um filho só.
tá? E esse filho, ele pode ser tanto o filho dourado quanto o bode expiatório em várias fases da vida. Então, ela vai alternando, tá? Isso pode acontecer também. Ou simplesmente ser só maligna e o filho ser bode expiatório pro resto da vida e ela fazer triangulação com outras pessoas, né? Ou até mesmo com animais de estimação. Veja bem. Ela te enfraquece, ela rebaixa, critica, difama, tá? Faz o filho parecer louco. Então, eu tenho muitos relatos de filhos de mães narcisistas falando assim, nossa, ela me faz louca. E aí a pessoa, ela passa a não acreditar na própria percepção das coisas, porque ela tá sempre, no momento que ela vê alguma maldade vinda daquela mãe e que ela resolve tomar alguma atitude, a mãe dá um jeito de dizer para ela que ela é louca, que ela nunca fez aquilo, e faz com que realmente o filho comece a duvidar da própria percepção. Fala assim, nossa, eu devo estar exagerando, né? Ela é boa para mim, eu devo ter entendido errado. E muitas vezes, quando você vai ver, é jogo de manipulação. Então, ela é invejosa, mente muito e de diversas maneiras que é assim, impossível contar, tá? Manipula suas emoções para se alimentar da sua dor. Que triste, né? E tem que ser o centro das atenções o tempo todo. Engraçado que no caso das mães vitimistas, esse ser o centro das atenções pode ser inclusive com doenças. Elas criam sintomas, doenças e até mesmo podem deprimir, tá? Mas elas criam doenças para ter atenção para si. Então, no momento que você está super feliz lá, vivendo a tua vida, de repente num momento super especial para você, que é filho de mãe narcisista, ela cria uma situação para que ela vire o centro das atenções. Então, eu já ouvi relato de mãe narcisista que, assim, no casamento da filha, resolve passar mal e, na verdade, depois de fazer exames, viu que não era absolutamente nada, só para ser o centro das atenções, ou que finge, né? Finge alguma doença, finge algum sintoma, finge que estão passando mal, em momentos super importantes, como formatura do filho, casamento do filho, primeiro filho, primeiro neto, né, no caso, e aí faz com que ela seja o centro das atenções. Então, ela compete com esse filho, tá? É muito triste, né, mas isso acontece demais, tanto com os grandiosos quanto os vitimistas. Os grandiosos gostam de ser o centro das atenções de toda forma, se mostrando ali maravilhosos, extrovertidos, e até no momento que você acha inconveniente, ela tá ali esperando aquela atenção. Bom, ela é insanamente defensiva e sensível a qualquer crítica. Então, assim, se você criticar uma mãe narcisista, você vai ver o poder que ela tem de te rebater, humilhar e colocar todas as suas fraquezas em evidência. Porque ela não gosta de ser criticada, até porque ela é perfeita, né? Ela aterroriza, é infantil e mesquinha, agressiva e sem vergonha, projeta, principalmente assim, se ela tem uma filha mulher, ela vai projetar todos os seus anseios e frustrações naquela filha, vai querer que a filha tenha um projeto de vida que ela não conseguiu ter. Nunca está errada, seja qual for o assunto, explora, pode ser exploração emocional ou de serviços ou patrimonial, tá? Então, por exemplo, aquela mãe que coloca o filho desde pequenininho para fazer tudo da casa praticamente. E olha, eu sou super a favor da colaboração em casa, tá? Que fica muito claro que é diferente de você colaborar na tua casa, cada um ter a sua função, fazer as coisas, e é diferente de uma criança ter que fazer absolutamente tudo daquela casa. É muito diferente. Porque ela tira aquela infância, ela corta aquela infância da criança, colocando responsabilidade que a criança nem é capaz de pegar. Quando eu falo de exploração material, né, patrimonial, financeira, no caso, dos filhos crescidos, principalmente que já estão trabalhando, são filhos explorados.
Então elas fazem de tudo para pegar dinheiro desses filhos, né? Seja inventando doença, seja inventando alguma história ou alguma dívida de gratidão. Nossa, porque eu cuidei de você a minha vida inteira, dei tudo, dei estudo, dei educação e você é ingrata, não pode ajudar a sua mãe. Então, assim, desconfia desse papo, dessa chantagem emocional, porque ela vai manipular para cada vez explorar mais o filho e fazer com que o filho não tenha, de repente, a oportunidade de gastar dinheiro consigo mesmo. Ou até mesmo aquele filho que já está fazendo ali projeto de sair de casa, ela faz de tudo para que ele não consiga realizar esse projeto. Então, vai arrumar aí despesas para uma vida inteira para dificultar essa saída de casa. Então, é muito importante a gente entender que são pessoas que são extremamente interesseiras, né? O narcisista é assim, gosta de ser beneficiado o tempo todo. São pessoas viciadas em serem beneficiadas. Então assim, isso é um ponto crucial e eu acredito, depois eu vou falar, né, como esses filhos devem agir, mas isso acontece demais, então eu quero que vocês fiquem atentos também a essa característica, tá? Ela culpa o tempo todo, ela gosta de colocar a culpa sempre em terceiros, ela nunca é culpada de nada. Então você não vai ver um narcisista assumindo nenhum erro, a não ser que seja por manipulação, para fazer com que você perca a sua percepção real das coisas, né? Você acaba entrando nesse jogo de manipulação, mas fora isso, não pede desculpa, nunca tá errada. Você muitas vezes faz o tratamento de silêncio com os filhos, né? Quando os filhos não fazem o que elas querem, ou elas difamam, fazem uma campanha difamatória para a família inteira, para os amigos, né? Falando que você é um filho ruim, um filho ingrato e tudo mais. E além disso, ela acaba fazendo também tratamento de silêncio, muitas vezes, é uma forma de abuso. Bom, a mãe narcisista destrói seus relacionamentos, muitas vezes porque ela tem inveja da sua felicidade. Então, se ela vê que você está muito feliz, que você está muito apaixonado, a pessoa, ela nunca vai ser suficiente. Gosta de criticar todos os seus relacionamentos, dizer que ninguém presta, ninguém é boa para você. E às vezes são pessoas ótimas, mas ela sempre vai encontrar um defeito. E muitas vezes ela pode destruir essa relação. Tem muitos relatos assim de filhos que as mães destruíram o relacionamento simplesmente falando assim, você não vai sair mais de casa, você não vai mais namorar, pode ligar e dizer que você não vai mais aparecer, porque você não vai mais conseguir sair de casa para poder continuar esse namoro. Principalmente quando os filhos são dependentes financeiramente dessas mães, tá? São assim jovens, né, 17 anos, 16 anos e por aí vai. Mas elas destroem também de várias outras formas, seja fazendo uma campanha difamatória para o namorado dessas filhas, para a namorada dos filhos, seja inventando história, mas ela dá um jeito de destruir essa relação. Ou até mesmo dando em cima dessa pessoa, tá? Pode acontecer. Ela pode ser orgulhosa, autossuficiente financeiramente e ajudar os filhos para manter o controle. Também tem isso, tá? Assim como tem as mães que vão explorar financeiramente, tem as que são autossuficientes e que vão usar o dinheiro para controlar a vida dos filhos. Então, elas têm uma situação boa financeiramente e elas vão controlar de alguma forma ali a vida dos filhos, se estes dependerem financeiramente dela por algum motivo. Então, ela faz de tudo para suprir essas necessidades, porque ela quer ter o controle das suas decisões. Então, tem que ficar muito atenta a isso também, tá? E eu quero falar sobre o que esses filhos, né? Assim, o que causam essas coisas, essas características, né? Que, assim, eu não falei de todas, porque tem muitas histórias, assim, muita coisa que eu já ouvi nessa vida. Inclusive, tem esse livro aqui muito legal para quem quer entender um pouco mais, são Mães que Fazem Mal. Eu confesso para vocês que ainda estou na metade, não li todo, então depois eu venho aqui dizer se realmente vale a pena, mas eu sei que tem hoje muito material, inclusive tem um canal no YouTube chamado Como Superar Mães Narcisistas,
E tem também um canal no Instagram, que agora eu não tô lembrando o nome, que fala mais sobre relacionamento narcisista. Eu aqui vou falar sobre tudo, tá? É muito voltado para relacionamento, mas eu acredito que é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente agora que passou o Dia das Mães, muito recente. Eu sei que muitos filhos estavam muito tristes nesse dia porque não queriam encontrar com suas mães, porque não queriam comprar presente para essas mães que fizeram tão mal, que fazem mal até hoje. E eu tive que explicar que sim, que é normal ter esse sentimento e que mais do que isso, mais do que ser normal ter esse sentimento, né, de não querer fazer algo por alguém que te faz mal, é importantíssimo que você tome algumas atitudes para você não sofrer ainda mais. Então, em alguns casos, eu acredito que só o contato zero vai resolver. Em outros casos, existem algumas coisas que você pode fazer, que aí você vai mantendo aquele relacionamento ali sem entrar num vínculo muito forte, mantendo ali uma certa distância, tá? Então, o que esses filhos de mães narcisistas podem ter ao longo da vida? Bom, primeiro, são filhos que esquecem das suas próprias necessidades, tá? E desejos, porque eles não se percebem como indivíduos, eles não se percebem como autores da própria vida. Porque principalmente os filhos das mães vitimistas, das engolfadoras, porque tem um tipo de narcisismo que são de mães engolfadoras, que criam desde pequeno uma dependência emocional nos seus filhos. Então são aquelas mães que fazem tudo pelos filhos, dão até de comer até os 12 anos de idade, que os filhos dormem na cama dessas mães até a adolescência, até a idade adulta, se bobear. Cria uma dependência, uma relação de dependência emocional mesmo. Elas querem cuidar do filho a vida inteira e fazer com que esses filhos cuidem dela. Então, por isso esse movimento, né? Então, tem interesse por trás, não é amor genuíno, não é só uma mãe protetora. É uma mãe que cria uma dependência, de verdade. Então, é muito interessante a gente ver isso também. Tem alguns filmes que eu vou indicar, que de repente eu vou colocar até aqui nos comentários, para que vocês possam assistir e de repente ver, porque são vários tipos, né, de mães narcisistas. Como eu falei para você, tem aquela mãe que você nem desconfia que realmente é uma narcisista e no final das contas você se vê totalmente prejudicada e sufocada por ela. Então, são pessoas que acabam desenvolvendo uma baixa autoestima, tá? Porque essas mães, elas são muito difíceis de você satisfazer, elas estão sempre reclamando de alguma coisa, elas nunca estão satisfeitas por nada do que você faz, então os filhos acabam se sentindo muito incapazes, né, de satisfazer não só a mãe, mas outras pessoas dentro do ciclo social dele, então eles se sentem mesmo com essa senso de merecimento baixo, essa baixa valia. São pessoas que acabam desenvolvendo uma ansiedade, uma carência afetiva muito grande. São pessoas que não conseguem se amar, porque eles não se percebem como seres, como indivíduos capazes de serem amados. Então é muito complicado, porque um filho de mãe narcisista precisa de terapia mesmo, assim, de trabalhar tudo isso dentro da terapia, o autoconhecimento, entender que ele é capaz de fazer novas escolhas, de escolher diferente, de seguir uma vida de muita felicidade, muito amor e de muito sucesso. Então, na verdade, são filhos até que não conseguem comemorar vitórias, porque eles não se sentem merecedores. Acham que tudo foi por sorte. Eu, inclusive, falo, né, que filhos de mães narcisistas podem desenvolver a síndrome do impostor, a síndrome da impostora. Mas não significa que toda pessoa que tem síndrome de impostor teve uma mãe narcisista, tá? Mais uma vez falando aqui. Mas podem sim desenvolver isso. Sentem-se mais como parceiros do que como filhos. Muitas vezes inverte-se o papel, né? Principalmente das vitimistas, acaba invertendo o papel. A filha fica no lugar da mãe, fica como se fosse mãe daquela mãe e tem que suprir todas as necessidades e fazer tudo. Ela acaba sendo explorada em relação aos serviços de tudo que se faça na vida. Assim, essa mãe cria uma dependência para o filho fazer tudo por ela, e acho que são os filhos que são mais explorados, inclusive financeiramente. Acabam criando também uma síndrome da boa menina ou do bom moço,
Sabe aquela pessoa que tem uma necessidade absurda de agradar, que não sabe dizer não, não sabe dar limite, quer agradar todo mundo, porque na verdade é uma necessidade de que as pessoas gostem dela. Já que elas não se sentem amadas, elas têm esse vazio, esse buraco, então elas fazem de tudo para que as pessoas gostem dela, então são pessoas até bastante exploradas por conta disso. Então existe muita gente assim com essa síndrome, tá? Síndrome da boa menina. Pesquisa melhor, você vai ver uma dificuldade de dizer não absurda, sempre coloca o outro em primeiro lugar, né? E se coloca sempre em último lugar. Então, isso é um problema de autoestima também. Todo tempo fala de forma negativa em relação a si, autodepreciativo, sabe? São pessoas que realmente não se acham bacana, se autodepreciam o tempo inteiro. Aprender a esconder sua verdadeira essência. São pessoas que não mostram realmente a sua verdadeira personalidade, a sua essência, com medo de ser desaprovado pela sociedade, pelas pessoas e até pelo próprio relacionamento amoroso. Se autossabotam também bastante. Que tá tudo muito interligado. Então, filhos de mães narcisistas, façam terapia, que isso vai ajudar bastante. Tem mães que têm apenas traços, como eu falei no início do vídeo, tá? Então, não significa que não tenha jeito. Terapia ajuda e muito, tá? Eu vejo muita gente com traços narcísicos que basta ajustar um pouquinho, entender melhor a situação que consegue se transformar e a relação vai melhorar absurdamente. Bom, então como eu falei, quando essa mãe narcisista não consegue manipular o filho, não consegue o que ela quer, ela faz uma campanha difamatória para todo mundo saber o quanto aquele filho é ruim e ingrato. Quem já passou por isso aí? E aí, existem alguns graus também dentro desse narcisismo, tá? Tem graus mais leves, outros mais pesados, mas assim, o importante é você reconhecer que existam, né, mais características dentro dessa personalidade dessa mãe, para você entender realmente sobre o narcisismo. E também, assim, tem mãe que pode ser muito cruel, que faz críticas muito violentas, que faz um abuso psicológico muito forte. Tem mães que abusam fisicamente dos seus filhos, que realmente agridem, que são muito violentas fisicamente, que punem o tempo todo, que gritam demais com seus filhos. E mais do que isso, sabe, que eu acho que é muito importante a gente falar. Tem mães que, assim, dependendo do grau de narcisismo dela, ela vai permitir que aquela criança, que aquele filho seja abusado sexualmente, inclusive por outras pessoas e até pelo parceiro. Então tem muitas histórias assim. Aliás, tem uma história que me comoveu demais, que é Preciosa. É um filme que é baseado em fatos reais. Eu acho que é um filme até da Oprah Winfrey com uma outra pessoa. Eu quero que vocês assistam, até para entender o tipo de narcisismo maligno, que a mãe realmente, assim, além de colocar a autoestima da filha lá embaixo, a filha se sentia completamente incapaz, ela era abusada sexualmente pelo próprio padrasto com o consentimento da mãe. Então, isso é muito triste de ver, mas acontece, e assistam esse filme que vocês vão realmente entender do que eu tô falando. Tem outros filmes que eu posso indicar. Mamãezinha Querida também é um deles, é um filme de 1981. Assistam, vocês vão ver aí exemplo também de mãe má. E assim, a gente tá falando de maldade, mas assim, tem aquela maldade implícita, né, das vitimistas, que acabam trazendo aí um sentimento de culpa muito grande, porque esses filhos se sentem muito culpados, principalmente com essa nossa cultura. Porque se você admite que existem mães más nesse mundo, que nem toda mãe vai ser boa, eu acho que assim é mais fácil de você compreender que você passa por isso e que você pode transformar a sua própria vida. Uma dica que eu vou dar para quem mora ainda com uma mãe narcisista, que não tem condições de sair de casa, é praticar a pedra cinza, que é a tua mãe tá falando com você, mesmo que você não concorde com ela, não entre num combate, não seja combativo, simplesmente ouça, pode até concordar com a cabeça, dar aquela risadinha, não entre em conflito com essa mãe. Vai ser melhor para você ter uma convivência um pouco mais tranquila, tá? Então não adianta você tentar educar essa mãe, porque não tem jeito.
Se você tem condições, saia de casa, seja independente, vá morar em outro lugar, sabe? Manter um contato ali mínimo, você não precisa realmente ter esse vínculo emocional muito forte, você não precisa ter contato o tempo inteiro, então assim, coloque limite, sim. Tem casos, quando a mãe é narcisista maligna, eu acredito que só o contato zero resolva. Então, contato zero é contato zero mesmo, a pessoa não precisa saber nem seu endereço, tá? Bloqueia nas redes sociais, no WhatsApp, não entre em contato com essa mãe, porque não vai te fazer bem. E assim, acredite que mesmo que a sociedade te julgue de alguma forma, né? Eu falo que existem os fly monkeys, né? É um termo na psicologia que, na verdade, se refere aos bajuladores desse narcisista. São pessoas que ficam como pombo correio, né? Como garotos de recado para você. Sempre dizendo assim, vai lá, liga para sua mãe é uma pessoa muito boa, seja grata por ela, grato pela tua vida, grato por tudo que ela fez por você. Então é muito interessante a gente entender que existem essas pessoas, que vão existir sempre, mas nem entra em combate com essas pessoas também, simplesmente pratica a pedra cinza. Ouça, não fale nada, não retruque, enfim, deixa as coisas acontecerem até que elas percebam também que estão lidando ali com narcisistas, tá? Então, esses macacos voadores, né, como traduzindo aqui para o português, existem muito e vão estar sempre aplaudindo ali aquela mãe narcisista e colocando você como culpado. Então, acredita que existe isso. Outra coisa muito importante de falar é que quando for, por exemplo, dessas datas, né, como o Dia das Mães, né, essas datas, Natal e tudo mais, contato zero é contato zero. Você não precisa entrar em contato com essa mãe para falar nada, porque senão você vai dar mais um motivo para ela entrar na tua vida, perturbando o seu emocional, tá? Se for um grau mais leve de narcisismo e você achar que dá para manter o contato ali básico, de repente uma pessoa que não tem ninguém, né, que não tem ninguém para ajudar de alguma forma, não é casado nem nada, você mantém um contato básico, mas sempre praticando a pedra cinza, tá? Finja que concorda com tudo que ela fala. Eu acho que é mais fácil. E uma coisa que também, assim, eu acho que óbvio que eu não entrei em todos os detalhes aqui. Eu quis fazer esse vídeo justamente para dar uma geral, mas eu posso sim continuar falando sobre isso, falando especificamente sobre algumas questões, quando a sua sogra é narcisista, ou quando você tem irmãos narcisistas, ou quando existe algum tipo específico que vocês queiram entender um pouco melhor. Podem mandar aqui nos comentários, né, como são essas mães de vocês. Se você tiver alguma dúvida, não sei se a minha mãe é narcisista, quero entender um pouco melhor, pode perguntar aqui nesses comentários que eu vou responder. O que eu não conseguir responder por aqui, de repente eu faço algum vídeo para responder um pouco melhor, mas assim, pode interagir que eu tenho certeza que vai ser bom, tanto para você quanto para outras pessoas, tá bom? Então, curta esse vídeo, compartilhe com máximo de pessoas que vocês puderem. Se você identifica que tem alguns amigos aí que estão passando por isso, pode mandar esse vídeo para eles. Eu tenho certeza que vai acabar ajudando. Eu vou voltar para fazer mais vídeos sobre isso, coisas mais específicas que eu acho que são importantes da gente falar, que de repente eu não tenha falado aqui ou eu tenha esquecido, porque apesar de ter anotado, eu também esqueci de anotar algumas coisas, né? A gente sempre deixa passar alguma coisa assim que é importante. Então, qualquer coisa, estou por aqui. Quem quiser pode me seguir lá no meu Instagram, Dani Catarina Psicóloga. Eu também tenho o Twitter, que eu entrei há pouco tempo. Na verdade, estou aprendendo a mexer nessa ferramenta. E estou também no TikTok, que também é uma ferramenta que eu não estou mexendo muito ainda, mas eu estou colocando alguns vídeos interessantes lá e eu espero então que agrade, e eu sei que não vou agradar a todos, mas pelo menos que informe vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!